Meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1.042.000 reais de patrimônio acumulado. Aê! Parabéns! É claro que os aplausos estão repletos de ironia. A intenção aqui era fazer propaganda dos serviços da Empíricos, uma empresa que se define como especialista em publicação de conteúdo financeiro e em ideias de investimentos. A Empíricos queria convencer a gente de que, apelando a seus profissionais, todos nós poderíamos ser tão ricos quanto a Betina, e bem rápido. Mas o que Empíricos conseguiu foi revelar que existe uma desconfiança coletiva contra as promessas de dinheiro fácil, de investimentos milagrosos. E também existe uma desconfiança coletiva contra o discurso raso e até ofensivo de que só é pobre quem quer ser pobre. A Empíricos é conhecida pelo marketing agressivo, pelas promessas de altos ganhos em prazos curtos. Só que promessas grandiosas geram expectativas grandiosas. E expectativas grandiosas geram decepções grandiosas. E depois de tanto encher o saco, depois de tanto insistir, eu digo, eu vou ver o que é. Quando tu compra, tu entra no site e já vem uma advertência que tu ganhou um bônus de 3.000 e poucos reais. Quando eu li aquilo, eu pensei, já vou pegar esse dinheiro, já vou investir em qualquer coisa que tiver aqui, já vou investir para ganhar um dinheiro. Porém, é um texto de páginas e páginas e páginas e páginas de enrolação para chegar no final e dizer o seguinte para ti. Nós vendemos um kit aqui de cursos e tal por 6.000 e poucos reais, mas como você ganhou esse bônus de 3.000 e poucos reais, então o curso vai sair apenas por 3.000 e poucos reais. Então, na verdade, não é um bônus porra nenhuma, eles estão te vendendo um cursinho ali por 3.000 e poucos reais. Tu tem a infeliz surpresa de ver que é só balela, é só bobagem. Basicamente é todo esse alarde, toda essa divulgação, toda essa empulhação, na verdade, porque os caras falam que tu vai enriquecer, que tu vai dobrar tua renda e tal, para dizer para tu investir em tesouro direto, em criptomoedas ou em títulos públicos. Basicamente é isso. Uma coisa que com uma pesquisa de 1 minuto no YouTube ou no Google, tu chegaria às mesmas respostas e não precisaria pagar ninguém para isso. A rejeição à Betina, acredite, é um dos menores problemas da Empíricos. Existem contra a empresa pelo menos 15 processos administrativos na Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. A CVM é o braço do Ministério da Fazenda responsável por, entre outras coisas, disciplinar o funcionamento de empresas que atuam em diferentes segmentos do mercado financeiro. Só que a Empíricos acredita que não precisa se submeter a essa autoridade. Para ficar longe da CVM e da fiscalização, a Empíricos simplesmente disse que mudou de ramo, embora tenha continuado fazendo a mesma coisa. É complicado, mas é como explicou uma reportagem da Folha de São Paulo. A mudança de posicionamento da Empíricos ocorreu após uma série de processos administrativos abertos na CVM. Antes, ela se definia como uma consultoria de investimentos. Ao se apresentar como uma empresa jornalística, a Empíricos poderia manter distância da CVM. Poderia, porque a CVM pode fiscalizar quem atua no mercado financeiro, mas não pode fiscalizar quem atua no ramo jornalístico. Só que esse enquadramento é discutível. Tão discutível que tem sido debatido na justiça há tempos. Em novembro do ano passado, a Empíricos conseguiu uma liminar que tirava dela a obrigação de se submeter à CVM e aos 15 processos administrativos que circulam por lá. Essa liminar foi derrubada no mês seguinte, em dezembro. Na ocasião, a desembargadora Diva Prestes julgou que a Empíricos, atuando como e onde atua, precisaria sim se submeter à CVM. Ela escreveu: levando-se em conta que a publicidade das análises técnicas é inerente ao exercício da atividade de analista de valores mobiliários, não há como se afastar a exigência de credenciamento. Poucos dias depois dessa decisão, o Felipe Miranda, que é o diretor executivo da Empíricos, daria uma entrevista ao jornal O Globo. Nessa ocasião, ele parecia disposto a levar a bronca contra a CVM às últimas consequências. Ele disse:
A gente não respeita a CVM como nosso regulador. Eu não posso aceitar qualquer tipo de regulação numa atividade eminentemente editorial. Você não gosta do meu tom? Você pode não gostar, mas isso não é assunto da CVM. Isso é um problema para o Procon, para o CONAR. O cliente que se sentir lesado pode ir a esses órgãos reclamar. Entre a CVM, o Procon e o CONAR, que regula a publicidade, existem outras opções, bem mais informais, como por exemplo o site Reclame Aqui, onde a Empíricos anda tão popular quanto a Betina. Existem clientes reclamando em público e fazendo acusações bem graves. A Empíricos tem uma dimensão política. Isso fica muito claro em pelo menos 2 momentos específicos da história da empresa. Um desses momentos foi março de 2016, quando a empresa adquiriu 50% do site O Antagonista, fundado por Diogo Mainardi e Mário Sabino. E antes disso, a Empíricos já tinha beirado a atuação política com a publicação de O Fim do Brasil. Isso foi em 2014. Assinado pelo diretor executivo Felipe Miranda, o livro previa o fim de um ciclo da economia brasileira iniciado em 1994 com o Plano Real. Anunciando o livro na internet durante o período eleitoral, a Empíricos se viu diante de mais discussões jurídicas. Como relembrou o próprio Felipe Miranda em uma entrevista ao Estadão. A gente publicou a tese, estava em setembro era a eleição, e aí eles acharam também, super ensimesmados, que eles estão pagos pelo Aécio e pelo Google para nos atacar. Isso é propaganda eleitoral paga na internet, o que é vedado pela lei eleitoral. E aí entraram pedindo para tirar do ar, para censurar mesmo. E aí a peça era processando a Empíricos, o Google e o Aécio. Sim. Coitado, o Aécio nunca tinha ouvido falar da Empíricos na época, se vendo processado. Coitado não também, né? Esse é Marcos Elias. Ele figurava entre os fundadores da Empíricos em 2009. Elias deixou a Empíricos em 2012 e aí foi preso em 2018 na Suíça. Pouco depois, Elias foi extraditado para os Estados Unidos, onde responde por fraude telefônica, fraude eletrônica, receptação de propriedade roubada e roubo de identidade agravada. Elias é acusado de roubar $750 mil de bancos norte-americanos, tudo através de um esquema muito complexo que envolvia identidades roubadas de correntistas brasileiros. Na ocasião da prisão de Elias, o diretor executivo da Empíricos, Felipe Miranda, escreveu um longo texto sobre o assunto, reclamando, sobretudo, de manchetes equivocadas sobre o caso. Ele escreveu: Marcos Elias, preso nos Estados Unidos acusado de fraude, de fato foi sócio da Empíricos. Isso muito antes de se envolver com os crimes dos quais é acusado de cometer. Saiu da companhia em 2012, quando tínhamos um total de 180 assinantes. Hoje, temos 200 mil. Há 6 anos que nenhum dos sócios da Empíricos, nem nenhum de seus colaboradores, mantém contato com Marcos Elias. Aliás, ao contrário, mas isso é um assunto particular. Meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e R$1.042.000 de patrimônio acumulado. Aí, Parabéns! As palmas irônicas podem não ser contra a Betina. Elas podem ser contra um discurso que nega a injustiça social e que joga sobre o pobre a culpa de ser pobre. Betina representa essa falta de consciência a respeito dos próprios privilégios, e há várias montagens por aí tentando deixar isso ainda mais claro. Privilégios. Você tem privilégios? Eu tive privilégios por quê? Meu pai é sim empresário. Trabalhei sim com o meu pai. E se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereci! Se eu tô onde eu tô, é porque eu mereci! Betina assim se torna um personagem de alívio cômico dentro da história da Empíricos, que, como você viu, não é exatamente uma comédia.
Betina representa coisas que ela talvez nem seja. Eu até tentaria mostrar alguma solidariedade e empatia, dizendo pobre Betina. Mas aí quem tem um patrimônio de R$1.042.000 é ela, e não você. Eu tenho, você não tem. 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 Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento. Obrigado Gustavo Lopes e sua galera. E também Luiz Fernando, Jurema e Luiz Felipe. Meteoro é família. Beijo!